Olá, estamos no ar com mais uma edição do Mais Sul Entrevista, hoje para falar sobre educação, porque Criciúma, e não apenas a cidade, mas toda a região sul catarinense, recebem a partir de 2023 uma novidade em educação. É a unidade da Escola Lumiar, uma das redes mais conhecidas, uma das redes com uma proposta diferente, que chega agora, depois de várias cidades, chega a Criciúma também, com a sua unidade a partir do ano de 2023. Para saber mais sobre o assunto, saber quais são os diferenciais, quais são as séries que a Lumiar vai oferecer inicialmente aqui na cidade, eu converso com a diretora da escola, Gisele dos Passos Vieira. Gisele, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigada pelo espaço, pela oportunidade para falar de um projeto muito inovador e muito interessante que Criciúma traz aí para o ano que vem. Para quem já ouviu falar o nome, mas não conhece exatamente do que se trata, qual é a proposta, o que é a Escola Lumiar, não apenas em Criciúma, mas para a gente conhecer mais sobre a Lumiar no Brasil, por favor, Gisele. Então, se a gente fosse falar, daria para falar o dia inteiro de tantas coisas interessantes para se falar sobre a Lumiar, sobre a sua metodologia. Mas ela começou, essa metodologia, a ser criada em 1990, né? Ricardo Sandler, com a ajuda de Paulo Freire e outros importantes figuras do nosso país, pensando numa educação que realmente atendesse às necessidades, né? Do nosso mundo de hoje, que muda cada dia numa velocidade cada vez maior. Então, desde 1990, ela vem sendo aprimorada, construída e sendo aplicada, né, nas escolas da Lumiar. Quais são as novidades, as diferenças em relação ao que já existe aqui? O que a Lumiar vai trazer de novo para a região sul? Então, o que é muito importante, a Lumiar trabalha, a sua metodologia, ela tem base, o foco é no aluno, no estudante, na sua trajetória de aprendizagem, para desenvolver, né, a autonomia, que ele consiga lidar com a sua vida de forma autoral, consciente, baseado nos interesses desses estudantes, nas necessidades e nos direitos de aprendizagem, né? Porque ele tem interesse nas aprendizagens, ele tem algumas necessidades conforme a faixa etária, os ciclos, mas também direitos, né, que preconiza a nossa BNCC. Então, a Lumiere, ela trabalha sob 6 pilares. Um é a multietariedade, o currículo em mosaico, aprendizagem ativa, avaliação integrada, a gestão participativa, e nós trabalhamos com tutores e mestres. Eu vou falar rapidamente sobre cada um para entender como que acontece, né? A nossa aprendizagem ela é baseada em projetos, ou seja, com base no levantamento desses estudantes, do interesse deles, o que eles querem aprender, o que eles gostariam, e aí se trabalha com base nesses interesses, tudo o que ele tem necessidade de aprender para desenvolver esses projetos, mas também os direitos de aprendizagem. Então, por exemplo, a multietariedade. Nós organizamos os nossos estudantes em ciclos, porque nós entendemos que na sociedade nós não vivemos só com pessoas da mesma idade que a gente, né? E isso enriquece o aprendizado, a questão da convivência, das habilidades socioemocionais, das competências e habilidades necessárias para se viver em sociedade quando essa criança, esse adolescente for um adulto. Então, nós dividimos aí de 2 a 4 anos, lá na educação infantil, de 4 a 6, de 6 a 8, de 9 a 11, 12 a 14, 15, 16 e 17. Então, os ciclos, nos nossos sistemas, na nossa organização, esse estudante continua na série correspondente. Então, por exemplo, um estudante saiu do 6º ano de uma escola, de outra escola da cidade, e ele vai para a Lumiar. Ele vai entrar num ciclo que nós chamamos de F2, que está ali crianças de 9 a 11 anos, né? Alguns no sexto já estão com 12. Então, ele vai sendo encaixado e organizado conforme a idade dele, mas também continua seguindo aí. O estudante saiu do Lumiar, ele também tem toda a documentação ok, de acordo com o que exige aí os registros escolares. Além disso, nosso currículo em mosaico, ele deixa de ser um currículo linear. As escolas, todas as outras escolas trabalham com currículo linear, dividido em caixinhas. Na Lumiar, esse currículo ele é em mosaico. Nós temos uma plataforma que os pais conseguem acessar em tempo real e os estudantes construindo quais as competências. Nós temos uma matriz de competências e habilidades e uma matriz de conteúdos. E ali, tanto o estudante, os tutores, os mestres, né, toda a escola, mais os próprios pais, as famílias, conseguem enxergar esse currículo, quais as habilidades, quais os potenciais e quais
as demandas que esse estudante precisa ampliar. Então, aquilo que ele está muito bem e aquilo que ele tem que ele pode ampliar conforme o desenvolvimento nesses ciclos que ele vai cursando ao longo, né, da sua trajetória na Lumiar. A aprendizagem ativa diz muito respeito aos interesses que esse estudante tem, as ferramentas que ele vai utilizar, né? Os nossos alunos, que a gente chama do F3, a partir ali do 7º, 8º, 9º ano, ele já usa um tablet para poder acompanhar as aulas, preencher o seu próprio mosaico, porque ele tem um diário de bordo, que todo dia ele faz registros, e isso vai sendo construído, né, com os estudantes. Ele vai em busca, ele vai pesquisar. A avaliação integrada é uma escola que não tem assim, estuda o conteúdo, faz a prova, passa um próximo conteúdo, faz a prova. Não, a avaliação ela acontece o tempo todo, através de vários instrumentos. Então, nós avaliamos todo o processo, não só o final. Alguns dizem, mas a Lumiar não tem prova. Tem prova sim, né? É necessário, em algum momento, preparar esse estudante, porque ele vai fazer Enem, ele vai fazer um vestibular, se ele quiser, né? Ele vai, talvez, prestar um concurso, e isso está no mundo, né, que a gente vive. Então, em algum momento, sim, ele tem prova para fazer, mas ele não tem só prova. E também essa avaliação integrada faz com que, ao longo de cada encontro, de cada momento que ele passe na escola, ele também avalie, ele se avalie, ele aprenda a se conhecer, qual foi o desempenho dele, o empenho dele naquela atividade, o empenho do tutor, do mestre. Então, ele faz a avaliação, ele se avalia e avalia também o processo junto no decorrer aí dos projetos. Falamos também da gestão participativa. A escola trabalha com momentos que são as rodas, as comissões. Então, tudo que acontece na escola tem a voz e a vez do estudante. Então, nós reunimos, por exemplo, eu estive agora em São Paulo, então eu pude, né, fazer uma imersão a semana toda, participar de todos esses momentos. E um dos momentos muito importantes que eu participei, que era uma roda, com as 3 turmas do F1, que vai do 1º ao 3º ano, onde eles decidiam quais brincadeiras eles iam fazer na hora do intervalo, do break time, para que todos pudessem ser contemplados nas suas necessidades, porque alguns gostariam de brincar de queimada, outros jogar futebol, outros gostariam de fazer um outro tipo de brincadeira, e aí eles sentam e conversam para entrar num consenso, claro, tudo mediado pelos assistentes, pelos tutores, né? Então, uma construção que gera um engajamento desse estudante naquilo que ele se propõe a fazer. Não é a regra, a regra é o futebol. Não. O que nós podemos fazer? O que nós gostaríamos? Vamos fazer o que na segunda? O que na quarta? Então, é uma construção o tempo todo. Isso para muitas atividades da escola. Isso faz com que o estudante tenha a escola que ele realmente gosta de. Os nossos estudantes são muito engajados, eles querem ir para a escola, né? Justamente por isso, por ser o espaço que eles entendam que é o espaço deles e que eles têm voz e têm vez em tudo aquilo que acontece dentro da escola. E nós também trabalhamos com tutores e mestres. Então, os nossos tutores e mestres são os professores. Qual é a diferença? Em vez de ter o professor de português, de matemática, ou aquele professor daquela turma, naquela série, os nossos tutores, eles acompanham todo um ciclo do estudante. Então, esse estudante, por exemplo, ele está no F1. Então, do 1º ao 3º ano, ele vai ter esse tutor, durante todo esse tempo. Isso faz com que o tutor consiga conhecer esse estudante bem aprofundadamente, saber quais os seus interesses, o que ele gosta de fazer, o que move ele, o que motiva esse estudante. Junto com o assistente também. Então, eles ficam durante todo esse ciclo. E aí, conforme os projetos vão acontecendo, mestres, que não necessariamente são pessoas da academia, mas que também podem ser, né? Eles vêm agregar aos projetos. Então, por exemplo, um projeto que os estudantes estejam querendo estudar sobre as questões indígenas, né? Quem foram os indígenas que estavam aqui antes de nós? Então, num projeto que aconteceu na Lumiar Pinheiros, que eu pude acompanhar, eles trouxeram uma indígena que hoje ainda mora numa tribo e veio contar como é que era em Pinheiros, os ancestrais, como que acontecia. Então, ela foi esse mestre que agrega aos projetos. Assim como, por exemplo, tinha um menino que estava fazendo um projeto individual, que ele estava conversando, ele queria montar o próprio videogame. E aí, nesse momento, se chamou um mestre de matemática para ensinar toda a parte dos cálculos que precisam para entender o funcionamento desse equipamento. Então, os mestres são pessoas. Nós temos os mestres fixos, que dão conta dos componentes curriculares para atender os projetos. Então, é diferente, né? Nas escolas, o que acontece? Eu tenho que ensinar fração para aquela turma. Então, eu vou montar um projeto. E aí se faz o projeto. Na Lumiar é o contrário.
Os alunos querem fazer alguma coisa interessante, e em comum acordo, eles vão fazer o projeto daquela turma, daquele ciclo. E aí o tutor, ele faz no planejamento com seu assistente quais mestres eu preciso chamar, quais os conteúdos eu preciso abordar para que esse estudante consiga fazer este projeto. Por exemplo, eu quero construir uma casa. Daí a gente fala, vamos fazer, qual é o produto final desse projeto? Vamos fazer uma maquete. O que eu preciso de uma maquete? Eu vou aprender escala, medidas. E aí entra a matemática. E aí entra como que as pessoas moram, o que acontece nessa casa, né? Qual o estilo da região que a gente mora. E aí, enfim, todos os componentes acabam sendo atendidos nesse momento. Isso é só um pouquinho de tudo que acontece na Lumiar, né? Porque é muita coisa e é muito interessante. Sem falar que é uma escola integral, né, Carlos? Ela funciona durante todo o dia, então ela é das 8 da manhã às 3h30 da tarde. Nós estamos planejando como vai ser em Criciúma para atender também a nossa realidade. Depois desse, o estudante almoça na escola, temos um restaurante dentro da escola, e depois desse horário tem as atividades extras, que nós na Lumiar chamamos de after school, que o pai, a família, pode contratar de 1 a 5 vezes por semana, e o estudante fica até o final do dia na escola. Importante também falar que é uma escola bilíngue, ou seja, os nossos tutores, os nossos assistentes vão fazer todas as mediações da escola sempre que possível na língua inglesa. Então, conforme o projeto, pode ser, por exemplo, a falar dos indígenas, talvez não faça sentido naquele momento falar inglês, né, que nós estamos falando aí da língua materna, das nossas raízes, mas principalmente a educação infantil é muito mais intenso o bilinguismo dentro da Lumiar, que acontece de uma forma fluida. Então, não é a aula de inglês que a gente está acostumado, e nem, eu vou ter hoje 40 minutos, nós vamos só falar inglês. Não. Isso acontece quando o professor faz essas mediações, os estudantes também, mesmo os que não são fluentes, conseguem se comunicar, porque o tutor, ele está atento a todas as comunicações dentro da sala de aula. E o inglês, a língua inglesa, ela vai sendo inserida da forma como a gente chama do acquisition, né? Que é diferente do cursinho, daquela aulinha de inglês. Então, conforme eles vão conversando, eles vão entendendo, vão questionando, e quando você vê, estão falando na língua inglesa, porque as crianças conseguem fazer isso de uma forma fantástica. Isso é só um pouquinho de tudo que a Lumiar tem para trazer para a Criciúma, que é muita coisa, é muito importante, nós estamos muito empolgados para que isso aconteça logo. Uma das principais diferenças, né, Gisele, que a gente percebe na sua fala é justamente essa participação do aluno com situações do seu cotidiano, como você citou, vou aprender fração, mas a gente pode, por exemplo, citar fórmula de Bhaskara, que muitos alunos, mas professor, para que e quando é que eu vou usar isso na minha vida? A proposta da Lumiar, nesse caso, também é de trazer aquelas situações que muitas vezes parecem distantes para a realidade do aluno, para a realidade daquele local e daquela turma. Exatamente. Quem de nós nunca disse assim, meu Deus, para que eu estou aprendendo isso? Né? Na nossa época. Por que eu estou aprendendo isso? Por que isso está em caixinhas? Né? O mundo lá fora não está em caixinhas. Hoje, quando a gente fala, né, a gente adulta, eu vou trocar uma lâmpada, quantas competências e habilidades eu tenho que ter? Planejamento do meu tempo, quais os materiais que eu preciso, eu tenho que saber que aquilo ali tem uma energia que eu vou ter que desligar, onde é que é o disjuntor. Então, tem várias noções e habilidades que nós precisamos ter. Né? Então, ninguém diz assim, agora, isso aqui, quando você precisar trocar uma lâmpada, é para isso. Não, a gente na Lumiar faz ao contrário. O estudante diz, nossa, eu preciso saber disso porque eu preciso fazer esse projeto. E isso torna o aprendizado não uma coisa chata, não uma coisa desinteressante. Os nossos estudantes, o conhecimento, ele está ao alcance das mãos. Hoje, qualquer plataforma traz, né, claro, e é isso também que a gente faz na Lumiar, quando eles vão pesquisar, né, na questão ali do inglês. Tem muitas coisas que na língua portuguesa não tem na internet. Tem muitas informações que estão só na língua inglesa. Então, por isso que o bilinguismo faz muito sentido. Ao mesmo tempo, quais as informações que nós precisamos buscar? Quais as que são realmente importantes? Tem um momento na Lumiar que chama leitura de mundo, onde nós nos reunimos com os estudantes e com o interesse deles, nós vamos procurar o que está acontecendo na cidade, no país, no mundo. Né? Eu participei de uma leitura de mundo sobre o racismo. E aí eles contando como que era isso no dia a dia deles, trazendo sempre sentido, e não só como uma matéria, um texto, algo para se discutir. Não, são os estudantes conversando com os estudantes, mediados com o professor, o tutor ele passa a ser mediador, e não só reprodutor de conteúdos. E isso faz toda a diferença na aprendizagem. Eu conversei com uma menina que eu dizia, qual a diferença, né, da Lumiar e das outras escolas? Ela assim, aqui eu até aprendo um pouco mais devagar, porque a gente vai construindo, mas o que eu aprendo eu não esqueço.
E antes eu aprendia, fazia a prova, depois nunca mais eu revisitava aquele conteúdo. Então, ouvir isso do estudante é dizer que nós estamos realmente no caminho certo, né? É aprendizagem, é isso que é o conhecimento, não é só o passar conteúdos que a gente acha que nunca sabe quando é que vai usar. Outro diferencial da Lumiar também, acredito, né, Gisele, em relação justamente à integração da tecnologia, à inovação, porque com a pandemia, que graças a Deus estamos vencendo agora, mas muitas escolas que não tinham nada muito tecnológico tiveram que rapidamente, tiveram que de um dia para o outro se adequarem, inventar de uma forma ou de outra, para dar conta quando as pessoas ainda precisavam ficar em casa. É algo que na Lumiar já existe desde o início, né? Essa integração com a tecnologia, com o novo, que também facilita e também atrai essa nova geração, que também é muito ligada a essa tecnologia. Com certeza. A pandemia trouxe uma aceleração, né, do uso das tecnologias, mas o que é importante destacar? Não é só ter o equipamento e usar o equipamento, né? Quando a gente faz todo o nosso processo pedagógico por meio de uma plataforma que é o Mosaico, inclusive que é uma plataforma que muitas escolas de outros países estão adquirindo para poder conduzir e mediar a sua proposta pedagógica. Então, nós temos esse diferencial na Lumiar, que a partir do uso dessa plataforma, em que o estudante ele entra na plataforma, ele vai utilizar, ele vai construir um diário de bordo, ou seja, qual a trajetória que ele fez, e isso, desde pequenos já, a gente já coloca eles para utilizarem e contarem um pouco da sua história, da sua aprendizagem, isso fica registrado, e fica registrado durante todo o tempo que eles estiverem na Lumiar. E o que é importante também, o tipo de informação, porque hoje acesso a celular, computador, de uma forma ou de outra, os estudantes acabam tendo, mas não é o proibir para não usar, mas como usar, de que forma, de que maneira. E aí não tem como nós não falarmos da tecnologia dentro das escolas Lumiar, sendo que nós fomos consideradas uma das escolas mais inovadoras do mundo pela Unesco. Né? E a inovação não é só na ferramenta tecnológica, a inovação é da forma como a gente faz a educação dentro de uma escola Lumiar. Isso é muito importante. Hoje não dá mais para fugir, né? Não dá mais para proibir. E quando a gente fala de leitura de mundo, numa das modalidades organizativas que nós temos, é importante que a tecnologia, a questão das redes sociais, isso vem muito forte, né? Então, quando ele é provocado, esse estudante incentivado, motivado, estimulado, né? Ou que ele traz essa vontade de utilizar essas ferramentas, e a gente coloca isso num processo de aprendizagem, né? Gravação de vídeo, produção de documentário, entrevistas, então tudo que é feito, que a gente usa, né, a tecnologia como um meio e não como um fim, a gente vai começando a gerar aprendizado e aí tentar, uma tentativa, né, de devolver aquilo que a gente tem muito precioso hoje com nossos estudantes, que eles utilizam sem saber utilizar. E aí é onde acontecem as coisas que não são tão legais, né, com as crianças e com os adolescentes, desse risco de usar as redes sociais e a internet. Então, realmente dar ferramentas para que eles tenham habilidades para utilizar, sim, tudo que tiver disponível, né, à disposição deles, da melhor maneira possível. E a formação da equipe que vai atuar junto com os alunos, parte da equipe já está trabalhando, você é uma dessas pessoas, né, Gisele? Mas toda a equipe que vai trabalhar com todos esses alunos que chegarão na unidade da Lumiar em 2023, são professores da região, vem gente de fora, como é que está sendo essa montagem da equipe? Então, eu tenho a honra, né, de ser a primeira funcionária contratada da Lumiar Criciúma. E a partir de agora, fui para lá, como é que aconteceu, né? Nós já estamos tudo organizado, como vocês sabem, né, a escola vai ser construída, está sendo construída, ela não está sendo construída no espaço, porque é uma construção limpa. Então, ela vai ser montada no espaço onde será a Cidade Inteligente Criciúma, né, construída pela Weber. Depois a gente pode falar um pouquinho mais disso. Mas, a partir da minha contratação, agora eu passei por uma formação muito intensa para entender, para conhecer. Eu já conhecia a proposta, por isso me propus, né, a participar e estou muito feliz com essa escolha. E a partir de agora nós estamos montando a nossa equipe. A nossa equipe, a nossa preferência é a contratação das pessoas da nossa região, né? É realmente trazer para a Criciúma essa proposta com professores daqui. E em São Paulo nós temos toda uma equipe
que cuida, dá essa formação desse professor, desse tutor, que é muito importante, é um personagem muito importante dentro da Lumiar. Então, os nossos tutores, os assistentes e os mestres passarão por formação muito específica. Temos uma diretoria de ensino e de pesquisa dentro da Lumiar que cuida só dessa formação. Como que tem que ser, né? O que esse tutor precisa para estar dentro de uma Lumiar, para poder colocar essa metodologia em prática da forma como ela foi pensada, concebida e planejada. Então, nós temos um setor importantíssimo dentro da Lumiar que cuida só disso. Fora toda a equipe de apoio da operação, de secretaria. Então, em São Paulo, nós temos aí, vamos dizer que uma equipe, aí um staff muito importante que nos auxilia em todos os processos. Já estamos recebendo currículo de professores. A ideia é que nós tenhamos aí turmas desde a educação infantil até o fundamental anos iniciais, conforme a demanda, até os anos finais, de certeza, nós teremos todos os ciclos, até os anos iniciais, até o 5º ano, 6º ano. E aí, até o 9º, conforme a demanda, nós também temos condições de atender. Então, nós estamos recebendo, através do e-mail, lumiarcristiuma@lumiaredu.com, os currículos das pessoas que têm interesse em fazer parte da nossa equipe. A nossa preferência de contratação são professores que tenham fluência na língua inglesa, né, das licenciaturas, pedagogos, e aí nós vamos formando a nossa equipe. A ideia é que nos próximos meses a gente comece a fazer os processos seletivos dessa equipe. Outra situação interessante é justamente essa modalidade nova de construção, né? Acredito ser uma das primeiras escolas, não só da região, mas do estado, a ser construída em um local e depois vai ser montada no local em que ela estará operando. Como vai funcionar essa construção e qual é o local que a Lumiar vai atender a partir do ano que vem? Então, como nós somos de uma cidade inteligente, planejada para ter um ecossistema de inovação, né? Já essa proposta sendo trazida pela Weber, já temos em Araranguá, Cidade Inteligente, em Tubarão e outros espaços. Entrando lá no site da Weber, vocês conseguem encontrar aí como que é uma cidade inteligente. Então, a proposta é que nesse espaço, que vai ali da primeira linha, começa, é quase que um bairro na cidade, tão grande que é, mas ele começa na primeira linha, ali na rodovia Alexandre Belloli. Depois, não sei se vocês ouviram, na cidade, o prefeito já anunciou a abertura da Antônio Scott, que fica ali próximo a Bebidas Nuremberg, então ele atravessa toda a cidade inteligente, que vai até na Jorge Lacerda, então é mais um desafogar de trânsito que nós teremos, e também lá no finalzinho da cidade inteligente, termina no bairro São Luís, bem próximo ao Paço Municipal, então o acesso ele é muito tranquilo. Se nós verificarmos em escolas, né, desde o início da nossa cidade, lá da BR-101 até o próximo ao centro, quase não temos escolas particulares, né, que possam atender a uma demanda muito grande em toda essa região, que tem muitas residências. Então, eles têm que se deslocar até no centro para poder encontrar uma escola particular. Então, a ideia é atender todas essas famílias. Dentro da cidade inteligente, nós teremos supermercado, espaços de coworking, teremos uma universidade aí já em negociação, posto de combustível, farmácia, enfim, a ideia é que esses moradores do entorno da cidade inteligente consigam fazer tudo ali. Então, o primeiro empreendimento é a Escola Lumiar, porque ela é muito inovadora. Essa construção a gente chama de construção limpa. Eu não sou da área da construção, mas até onde eu sei, né? E o bairro também, a cidade inteligente, ela é pensada para ser sustentável. Então, o aproveitamento da água da chuva, questão de energia, está numa área verde muito importante. Dentro desse espaço tem várias áreas de preservação. A nossa escola vai contar com um bosque no fundo, porque tem toda uma área de mata ali muito importante, né, que precisa ser preservada, então vai ficar bem pertinho da nossa escola. E ela fica dentro desse bairro. Hoje não dá para entrar, porque está em construção, as vias estão em fase de... eles estão calçando todas as ruas, né, fazendo a pavimentação, mas vai ser um espaço muito... É uma quadra inteira, a escola não... a princípio, né, numa primeira fase da escola, ela vai ser toda num pavimento só, então não vamos ter aí escadas, elevadores, enfim, vai ser bem, bem importante. É um projeto muito bonito. A ideia no evento de amanhã é apresentar também a nossa estrutura, o nosso projeto da escola, que o espaço, ele é muito importante dizer. O projeto foi construído junto com os arquitetos, junto com a equipe pedagógica, porque o espaço faz parte da nossa proposta, da nossa metodologia. Então, nós teremos espaço maker,
com impressora 3D, cortadora laser, todas as ferramentas necessárias, o espaço em que os estudantes usam realmente para colocar em prática todos esses projetos, biblioteca, refeitório, um espaço interno, um pátio coberto muito grande, cheio de intervenções artísticas. Nós teremos também todos os móveis da escola, tem rodinhas, porque não tem aquela coisa da sala de aula da carteira, um atrás da outra o tempo todo e não pode mexer. Então, os espaços, eles são feitos de forma que conseguem ser modificados conforme cada projeto, cada espaço e cada momento, né? Nós teremos salas que se abrem, se tornam 2 salas, 3 salas, conforme os estudantes estão nos projetos junto com as turmas. Então, é bem dinâmico, muito colorido também, muito bonito, espaço muito bom de conviver. Teremos quadra poliesportiva, sala de música, enfim, é uma escola fantástica. E você falou também, né, dos alunos que vêm do entorno de onde vai funcionar a escola, mas a exemplo já até mesmo de outras escolas que já existem em Criciúma, recebem até mesmo pela dificuldade de escolas particulares nas outras cidades vizinhas de várias cidades, não só aqui de Sara, de Forquilinha, mas de cidades até um pouco mais distantes. Isso também deve ser frequente na Lumiar. Com certeza, com essa facilidade no acesso, né, vindo pela via rápida, daqui a pouco já pega esse anel viário ali que está sendo construído no bairro São Luís, né, vai ser um acesso muito rápido. Então, nós conseguiremos atender estudantes de Araranguá, de Maracajá, de Sara, Morro Grande, e também das cidades que são do outro lado, Siderópolis, Uruçanga, enfim. Estamos abertos aí a quem quiser participar dessa escola maravilhosa. Os acessos vão ficar muito bons, então acredito que seja muito mais fácil, talvez, atravessar o centro para... Hoje a gente sabe como está o nosso trânsito. Criciúma não é uma cidade enorme, né? Eu que estive em São Paulo, a gente vê qual é a diferença, mas considerando a nossa realidade realmente hoje, a logística ela está influenciando muito na qualidade de vida das famílias. Né? Nós passamos por um período em que a gente fazia tudo em casa, e agora fazer esse deslocamento dos estudantes, né? A família que tem que trabalhar, vai para um lado. Então, fazer essa logística é muito complexo. E isso vai facilitar muito para quem quiser vir para o Lumiar. Para finalizar, Gisele, para os pais que têm interesse em conhecer mais sobre a escola, como é que fazem para entrar em contato, para verificarem a questão de valores de mensalidade, de matrículas, como é que está toda essa situação? Então, amanhã nós temos um evento muito importante. Vem para Criciúma a Graziela Lopes, que ela é a diretora de todas as escolas. Então, ela é responsável pela condução e acompanhamento das escolas Lumiar. Então, hoje nós temos a escola Lumiar em Pinheiros, no Morumbi, né? Abrindo o ano que vem, além de Criciúma, Campinas e Santos. Então, a Lumiar ela está passando por uma expansão significativa, abriu em Bagdá, e tem outras aí que vão vir, né? Então, a Lumiar Criciúma é a primeira de Santa Catarina. Escolhemos Criciúma porque é uma cidade realmente em desenvolvimento e que é sedenta de inovação, de modelos disruptivos, né? A nossa cidade, ela tem isso, ela está num ponto muito importante que a gente conta, eu contava lá em São Paulo, nós estamos entre a serra e o mar, então é um espaço privilegiado, uma cidade desse tamanho, que fica muito próximo de Porto Alegre, muito próximo de Floripa, então nós temos acesso muito fácil, muito rápido, aos grandes centros e a tudo que Criciúma precisava, né, de um projeto desse. Então, amanhã, às 19h30, no condomínio San Simone, a Graziela Lopes, que é a nossa diretora, vai falar um pouquinho sobre como essa metodologia acontece no dia a dia, como as escolas, né, podem apoiar as crianças, os jovens, para atuar de forma autoral nesse mundo cada vez mais complexo, contemporâneo. Nós hoje temos muitas profissões que não existirão no futuro. Então, como preparar essas crianças, né? Como dar ferramentas para que elas consigam viver nesse futuro que a gente ainda que é desconhecido. Então, algumas competências serão necessárias independente do cenário que venha a acontecer nos próximos tempos. E essa é a proposta da Lumiar. Então, amanhã, no condomínio, San Simone, 19h30, nós vamos conversar um pouquinho sobre a Escola Lumiar, sobre a metodologia, como que ela acontece, tirar todas as dúvidas. Aqueles que quiserem entrar em contato, além do e-mail que eu comentei aqui, temos a nossa página do Instagram, que é o evento fechado, né? É por inscrição. Então, quem tiver interesse, entra no nosso Instagram, lá tem um link para poder se inscrever, deixa seu nome, seu telefone. Na próxima semana, até o final da semana, nós estamos organizando um espaço para atender as famílias presencialmente e contamos aí com
com o interesse dos criciumenses por um modelo de educação totalmente disruptivo e que realmente tenha significado na vida dos estudantes. Diretora da Lumiar Unidade Criciúma, Gisele dos Passos Vieira, teríamos muito mais assuntos a conversar, mas o nosso tempo também não nos permite estender muito mais. Para quem ficou com alguma dúvida, como você disse, tem o e-mail, tem a página no Instagram, independente de a Lumiar Criciúma ainda estar em construção, mas tem também o site da unidade, da Lumiar geral, de toda a rede, para que as pessoas possam conhecer mais sobre essa proposta e sobre o modelo da Lumiar. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para falar de inovação, de educação, de temas importantes, desejando sucesso a você e a toda a equipe que ainda será montada, e a partir de 2023, a Lumiar em atuação aqui em Criciúma. Muito obrigado, uma boa semana. Eu que agradeço o espaço, o tempo para falar de uma coisa tão importante que é a educação, né, na nossa cidade. Em breve nós divulgaremos mais coisas sobre a Lumiar, telefone, forma de contato, projetos. Então, em breve nós teremos aí, vocês vão ouvir falar um pouco mais sobre a nossa escola. Foi um grande prazer realmente conversar com vocês aqui e falar sobre esse nosso projeto que vai fazer realmente a diferença na vida dos criciumenses. Um abraço a todos.